bem, galera? Saudade de vocês. Mais uma vez começando a nossa aula, proporcionando cada vez mais medidas profiláticas contra o contágio do Covid-19. Eu estou em casa, né? Eu poderia estar utilizando o sabão, né? O álcool gel a gente utiliza na rua, mas lembrando, né, desses cuidados, né? A gente está tendo notícias favoráveis em relação a tal curva, né? Que os cientistas falam aí, a curva do Covid. Infelizmente, felizmente acho que já tivemos aí um pico dessa curva. A gente tem acompanhado que aqui na cidade do Rio de Janeiro, o índice de replicação dessa doença está diminuindo, ou seja, está achatando a tal curva, né? E a gente espera que ela comece a diminuir cada vez mais, né? A gente tem orado, sim, tem orado para que as coisas possam ser normalizadas dentro das questões sanitárias e com certeza também dentro das questões econômicas, né? Porque a gente sabe que são dois lados que a gente tem que observar: a questão de saúde física e a questão de saúde econômica, né? Porque todos precisam trabalhar. Mas logo a gente vai estar aí junto, né? Logo vamos estar juntos. E assim, a gente sabe que esse momento é um momento de reflexão, a gente tem aprendido muito, tem se preocupado com essas situações, mas lembrando de um filósofo chamado Sêneca, ele disse o seguinte, né? O sorriso custa menos que a eletricidade e dá muito mais luz. Então, mesmo diante desses momentos, não vamos perder a capacidade de sorrir e acreditar, né, num dia melhor. E está próximo esse dia, né? Está próximo esse dia onde a gente vai poder, né, com sabedoria, voltar às nossas atividades, tá ok? Lembrando que na última aula nós fizemos a correção da nossa avaliação e eu passei uma atividade para vocês, né, referente à página 60, atividades do 1 ao 7. Muitas atividades voltadas para a pesquisa, tá? Então as respostas que eu colocar aqui vão servir de luz para que vocês corrijam e vejam se estão no caminho correto, né, dessas respostas. Então, assim, ó, lembrando que ela está basicamente voltada para o capítulo 2, que é o capítulo onde a gente está trabalhando o solo, tá ok? Eu estou fazendo essa gravação, ela não tem edição nenhuma, então ela está indo aí na íntegra para vocês, ok? Lembrando que também o sistema tem mandado mensagens para vocês, leiam as mensagens aí referente ao sistema, a plataforma Plural, para que vocês possam se familiarizar também, né, com as orientações que estão sendo colocadas. Não esqueçam de assistir às aulas, de fazer as atividades, e a gente está aí à disposição para atender as demandas de vocês, ok? Então vamos lá. A pergunta número 1, gente, ela fala sobre pesquisar sobre vossorocas. Então o que são vossorocas? Vossorocas são grandes buracos de erosão. Nós já vimos o que é erosão. O que é erosão? A erosão é o desgaste, o transporte e a sedimentação de rochas e do solo, né? Algo proporcionado pelo intemperismo, que nós já vimos o que é intemperismo também, ou seja, são ações nas rochas através da alta temperatura, através das chuvas e de outros fatores que vão fazendo com que essas rochas elas vão se decompondo. Então, o que acontece? Essas vossorocas, elas são originadas pelo fato de que o solo nu, ou seja, o solo sem aquela proteção vegetal, ele fica exposto às chuvas. Então aquelas chuvas torrenciais, elas vão cair com todo o impacto no solo e pelo fato de ele estar despido dessa capa de vegetação, vai fazendo com que ele vá se desgastando e vai provocando grandes buracos e, consequentemente, as tais vossorocas. Tá ok? A pergunta número 2 fala sobre a Revolução Verde. Então, a Revolução Verde, gente, estudiosos dizem que começou na década de 50 no México, outros no início dos anos 40, mas essa revolução ela veio para atender uma demanda alimentar. A população estava crescendo, então a agricultura ela precisava dar respostas em relação ao cultivo, à produção, entendeu? Então o que acontece? Foram utilizadas novas sementes, novas técnicas que pudessem proporcionar, de certa forma,
o crescimento desses alimentos, entendeu? Esse crescimento até teoricamente um pouco mais rápido através da ação de fertilizantes, né? Que os fertilizantes são produtos químicos que vão dar os nutrientes que a planta precisa, através dos agrotóxicos, que são aqueles elementos que vão proteger, digamos assim, as plantas dos organismos invasores e, consequentemente, com isso, ter, digamos assim, uma produção sem muitas perdas e procurando, claro que tem os fatores climáticos, mas agilizar, acelerar um pouco o processo de cultivo desses alimentos para atender essas demandas alimentares. Então, a Revolução Verde, ela foi isso, tá? Mas lembrando que o quê? Que, infelizmente, os agrotóxicos, eles têm causado danos ao meio ambiente, contaminando os solos, contaminando os lençóis freáticos, então é preciso ter cuidado nesse sentido. A pergunta número 3, gente, ela fala da íntima ligação que existe entre a nossa vida e o solo. Então pede para vocês fazer uma redação. A redação é algo particular, né? Mas lembrando, né, que o solo ele está ligado à obtenção do alimento. O solo ele serve de nutrientes para a planta, ele serve de sustentação para essas plantas também. Ele ajuda a manter toda a biodiversidade, ou seja, o que é biodiversidade? Já vimos isso, né? Todo o conjunto de seres vivos que habitam numa determinada área, num determinado intervalo de tempo. Então, esse solo, ele é muito importante para a sustentabilidade dessas plantas. E essas plantas, nós sabemos que elas têm importância na nossa alimentação, têm importância na medicação, elas têm importância, né, na própria construção de casas, roupeiros, móveis. Então, assim, ó, essa é a principal utilização do solo, né? Ele é a sustentabilidade para a nossa vida. O número 4, ele fala o seguinte, sobre a importância da terra roxa, a origem dela e quais os estados que ela é encontrada. Então, a terra roxa é um tipo de solo rico em ferro, tá ok? Então é um solo que, como a gente está colocando aqui para vocês através dessa pesquisa, porque vocês vão seguir se norteando por esses dados, como eu estou falando, ele é empregado muito na lavoura de café nos estados de São Paulo e do Paraná. Esse solo ele se originou mais ou menos aos 200 milhões de anos, lá na era, digamos assim, nós estudamos essa era, que era o período Jurássico, da era Mesozoica, que é aquela era, né, aquela época mais conhecida, popularmente conhecida como a época da diversidade dos dinossauros. Então, o que acontece? Esse solo ele se originou através da decomposição do basalto, que é uma rocha magmática. O que é essa rocha magmática? Já vimos também. É uma rocha que se formou pela solidificação do magma no interior do planeta Terra. Então, o que acontece? Antes a gente sabia que existia o Pangeia, ou seja, existia um grande continente, isso há 200 milhões de anos atrás. Quando esse continente ele se fragmentou, ou seja, separou-se a África e a América do Sul, o que houve? Esse magma, ele subiu pela fresta da crosta e ele se espalhou por grandes áreas territoriais, chegando ao estado de São Paulo, chegando ao Rio Grande do Sul. Então, o que acontece? Com o resfriamento dessa lava, o que houve? Formou-se uma grande rocha, o basalto. E esse basalto, pela ação do intemperismo, que nós já vimos hoje, né? Em outras ocasiões nós já redefinimos hoje, pela ação do intemperismo e outros fatores trabalhados em conjunto, ajudaram a formar essa rocha, entendeu? Essa terra de origem rocha. Uma outra terra também que nós perguntamos, né, que foi pedido para vocês pesquisar, é em relação ao solo conhecido como massapé. Então, o massapé é um solo de cor escura, tá? Oriundo, tá? Porque a pergunta fala sobre isso também. Onde ele é encontrado? Ele é encontrado na região, no litoral da região Nordeste, e é um solo, digamos assim, próprio, apto para o cultivo de café e cana de açúcar, ok?
Então a gente está sendo bastante enfático, né, e de certa forma bem objetivo devido à questão do tempo aí da nossa gravação, entendeu? O celular não é celular de última geração, então a gente tem que respeitar as características dele. A próxima pergunta, ela fala sobre o quê? O solo e as doenças que ele pode provocar em nós. Então, o solo, ele é, infelizmente, fonte de doenças. Por quê? Em áreas onde não existe o saneamento básico, ou seja, o tratamento da água e do esgoto, existe uma probabilidade grande de doenças, entendeu? Causadas por parasitas. Quem são esses parasitas, né? São aqueles organismos que se alojam no nosso corpo buscando os nutrientes que eles precisam para a sua sobrevivência. Por exemplo, os vermes, né, os endoparasitas vão se alojar no nosso estômago, porque ali tem todo, digamos assim, o ambiente que vai propiciar o seu crescimento. Então ele vai se alojar lá no nosso estômago, a gente vai sentir dor de barriga, diarreia, barriga inchada, entendeu? São algumas características que, infelizmente, esses vermes propiciam no nosso organismo. Então, os vermes, os endoparasitas, depois nós temos os ectoparasitas, que são aqueles que, ecto já está dizendo, eles vão parasitar uma parte externa do nosso corpo. Por exemplo, os piolhos, né, na nossa cabeça, vamos ter também os carrapatos. Então, gente, a maneira, como eu falei anteriormente, da gente evitar a proliferação dessas doenças no solo é através do saneamento básico. Então, que os políticos possam cada vez mais investir em saneamento básico, né? As autoridades aí constituídas possam assumir cada vez mais esse dever com a população. A última pergunta, ela é uma frase do escritor e político francês, François Auguste René, né, conhecido como o Visconde de Chateaubriand, é um nomezinho assim mesmo, é francês, né, é chique, faz um para falar. Então ele fala sobre as florestas. Então, as florestas precedem os povos, os desertos seguem-nos. Então ele disse isso. As florestas precedem os povos, os desertos seguem-nos, né? Falando sobre o que? Infelizmente, sobre a extinção das florestas ocasionado pela ação do homem, tá? Então, nós já vimos em outra aula que o grande fator da perda de biodiversidade da Amazônia é o desmatamento. E, infelizmente, né, hoje, o desmatamento da Amazônia, que a Amazônia hoje ela compreende, ou seja, ela está interligada com 8 estados brasileiros, então esse desmatamento causa grandes danos ao nosso meio ambiente, né? A perda de biodiversidade, ou seja, de plantas que pode contribuir em medicamentos, tá? A própria desconstrução da flora, da fauna, né? O próprio desequilíbrio ecológico proporcionado por esse desmatamento. Então, que a gente possa ter essa consciência, né? Mesmo sendo jovenzinhos, vocês possam ter essa consciência, né? Existe aí uma medida do governo, medida provisória, que é a medida 900, se não me falha a memória, 910, eu peguei uma colinha aqui. Então é uma medida provisória que é o presidente da República que institui essa medida. Aí quando ele passa para o Senado, o que é o Senado? O Senado, ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, pelos senadores. Aí ela muda, ele vai como projeto de lei. Então, como projeto de lei, que é um projeto de lei de agora de 2020, é o projeto 2633, que ele fala sobre essa situação que, segundo alguns especialistas, pode culminar ainda mais com o desmatamento da Amazônia, entendeu? Que é a chamada MP da grilagem. Depois vocês leem, peço para os pais de vocês lerem com vocês, né? Então o que acontece? Existem críticas porque essa MP vai fazer com que aqueles grileiros, ou seja, aqueles caras que tomaram posse das terras sem ser os donos, foram lá, apresentaram, né, um documento falso dizendo que eles são os donos, eles vão, de certa forma, ter essa flexibilidade para abraçarem, de repente, uma terra que não é deles. Existe a questão das terras dos povos nativos, ou seja, dos quilombolas, dos índios, entendeu? Então, pessoal,
Pessoal, lembrando o seguinte, que isso que eu estou falando para vocês é algo para que vocês tenham uma reflexão. Não estou aqui fazendo política para ninguém, até porque não é esse o meu objetivo. O objetivo é proporcionar reflexão para ver os pós e os contras dessa medida, entendeu? Os benefícios e os malefícios que elas vão trazer para os povos nativos e principalmente para o nosso meio ambiente. Tá? Então fica esse recado aí para vocês, porque o que acontece? A educação, ela tem que ter um papel de refletir, de proporcionar uma reflexão. Não só de nós absorvermos as coisas e dizer, é isso mesmo, o professor está falando. Não. Questione o professor de uma maneira saudável, busque, porque o conhecimento, entendeu? Ele é feito através dessa interação, através dessa troca, professor-aluno, professor-aluno, e através da leitura que nós fizemos da realidade que nos cerca. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês e tenham todos um excelente dia. Abração.